Se você estuda o português brasileiro há alguns meses ou alguns anos e você sente que a sua comunicação, a sua fala, não tem o nível que você gostaria, você poderia falar muito melhor pelo tempo que você já estuda. Bom, se você sente isso, você não está sozinho. Eu recebo esse tipo de comentário de vários estudantes que aprendem português brasileiro. Bom, essa sensação de entender pouco o que os brasileiros falam, ou falar e não ser entendido, não saber como responder algumas coisas, você vai falar e sente que esqueceu as palavras, parece que sumiu, elas sumiram da sua boca, e você acha que você comete sempre os mesmos erros e não consegue corrigi-los. Você sempre se pergunta, eu tô me dedicando, eu tô estudando português, mas por que eu ainda não sou fluente? Por que eu ainda não falo bem? Calma, o problema não é você, definitivamente. O problema talvez seja a sua forma de estudar e a estratégia que você está utilizando. Então hoje nesse vídeo eu vou falar sobre três armadilhas que estão roubando a sua fluência em português, que faz você ficar andando em círculos, faz você perder tempo quando você aprende o idioma brasileiro, tá? Então eu vou te mostrar como você pode corrigir isso sozinho e sozinha. A partir de hoje, depois desse vídeo, você já vai conseguir aplicar essas técnicas e corrigir para melhorar e, claro, ficar fluente muito mais rápido, atingir os seus objetivos falando português brasileiro. Então, se você está interessado nesse conteúdo, se você se interessa por português, inscreva-se aqui no canal para receber novos vídeos sempre. Vamos lá então. Quando a gente fala de falar português, se tornar fluente, dominar um idioma, a gente não está falando sobre quantidade de horas que você estuda, quantidade de tempo, por exemplo, eu estudo há 1 ano, eu estudo há 7 anos, eu estudo há 10 meses. A gente não está falando sobre quantidade, a gente fala sempre sobre qualidade. Qualidade e também a forma que você estuda. Não adianta estudar por anos de maneira passiva, por exemplo. Então, a forma como você estuda, ela vai potencializar os seus resultados ou não. Então, a gente não pensa em quantidade, a gente sempre pensa em qualidade. Eu vou te mostrar a forma para você estudar e sair da estagnação, uma forma otimizada para você aprender. Então, você vai trocar o estudo ineficaz, a perda de tempo, por uma forma mais efetiva de aprender, que vai obrigar o seu cérebro a construir a fluência no português brasileiro. Esses 3 passos que eu vou te dar, eles são de ações imediatas, então você vai assistir o vídeo e aplicar imediatamente, tá? É muito importante, porque se você apenas assiste o vídeo e depois vai assistir outro e outro e outro e não aplica, não vai fazer diferença na sua vida e você não vai ter o resultado que eu estou te prometendo. Então é muito importante você assistir e aplicar, tá? O último erro, ele é muito perigoso, porque muitos estudantes perdem muito tempo, né? Estudantes dedicados em português perdem muito tempo e ficam frustrados. Então assiste até o final e aplica tudo para você ter certeza que vai realmente evoluir no português. Primeiro erro, então, a primeira coisa que você precisa corrigir para falar português com fluência, para melhorar o seu português, é você seguir uma metodologia. O erro é estudar sem metodologia. Como assim, Dani? O que é metodologia? Estudar sem uma ordem lógica, sem uma sequência didática. Estudar as coisas de maneira aleatória. Hoje você estudou o verbo ser, depois você estuda o verbo ter, depois você aprende o passado, depois você aprende como usar a preposição. Você estuda de maneira aleatória, você não sabe exatamente por onde começar, qual caminho seguir. Isso vai fazer você aprender português, mas o seu português vai ter alguns buracos, vai ter algumas lacunas. Lacuna significa gap, né? Tem alguns buracos, tem algumas lacunas e isso vai impedir a sua progressão. Você vai sentir que você estuda muita coisa, mas você no final não consegue falar muito, não consegue falar quase nada, na verdade. Então, quando você estuda as coisas de maneira aleatória, sem seguir uma metodologia, isso vai ser muito ruim para o seu português, você vai perder tempo, tá? E uma outra coisa relacionada a isso é estudar gramática sozinha, né? Você estuda somente gramática.
aprende só conjugação, isso não vai fazer você falar português, tá? Pelo contrário, isso vai manter você estagnado, porque essas regras teóricas, elas ajudam a falar, mas elas não fazem você falar sozinha, entendeu? Elas são um suporte, elas são a base, mas elas não são a única coisa que você precisa, elas são apenas o ponto de início. Então é importante praticar essa gramática contextualizada, com vocabulários, realmente praticar a fala, não apenas exercícios escritos, enfim. Bom, qual que é a solução para isso então, Dani? Como eu posso melhorar? Como eu posso ter uma metodologia para estudar? Como eu posso saber a forma certa? Bom, a primeira coisa, você estudar com mais frequência. Então, ao invés de você estudar de maneira uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, estudar com mais frequência, com mais regularidade, mesmo que seja poucos minutos por dia, tá? E você também estudar seguindo uma metodologia. Você pode seguir um livro, por exemplo, fazer um pouquinho desse livro por dia. Você pode seguir um curso de português, você pode seguir um guia de estudos, tá? Eu tenho um guia de estudos, se você tem interesse em baixar o meu guia, coloca aqui nos comentários, eu envio para você. Enfim, você procurar essas metodologias, procurar formas de você ser guiado para saber exatamente o que estudar e a forma como estudar corretamente, a forma como aplicar isso, tá bom? Então, uma ação prática para você fazer hoje. Eu disse que você ia fazer isso hoje, nesse vídeo. Bom, você vai escolher um tópico de gramática que você já estudou em português. Por exemplo, eu já estudei o futuro do pretérito, condicional. Estou dando exemplo, né? O condicional, eu faria, estudaria, trabalharia. Imagina que você já estudou isso. Bom, então agora você vai praticar isso fazendo planos para o fim de semana, aprendendo vocabulários relacionados a esse conhecimento. Então, por exemplo, fazendo planos para o fim de semana, você vai dizer coisas, por exemplo, eu iria para a praia, e na praia eu tomaria uma caipirinha, por exemplo. Então, você vai criar situações, treinar vocabulários, treinar frases relacionadas a isso que você estudou, relacionadas a esse tema de gramática. Então, não estude as coisas de maneira solta, não estude gramática sem associar com contextos e vocabulários. Então, faça essa associação hoje. Escolha um tópico que você já sabe e aplique relacionando com coisas usadas para se comunicar de verdade. Vamos então para a nossa segunda armadilha, o segundo erro dos estudantes de português e o que você vai fazer para melhorar. Bom, essa armadilha é a armadilha de quando você é um estudante passivo. Você só consome conteúdos, mas você não fala o suficiente. Você assiste um vídeo atrás do outro. Você assiste vários canais de YouTube que falam de português. Você segue vários, professores de português no Instagram. Enfim, você assiste vídeos, músicas, séries, tudo. Você consome muito, mas você produz pouco, você não fala o suficiente, você não se comunica o suficiente, tá? Isso com certeza vai deixar você estagnado, vai fazer com que você sinta que você estuda muito, mas não consegue falar, não sai do lugar, não se torna fluente de verdade, tá bom? Então, você fica preso nesse ciclo, nessa repetição de apenas consumir e achar que você sempre precisa de mais. Eu preciso de mais um vídeo, eu preciso de mais uma aula, eu preciso de mais um livro, eu preciso de mais um aplicativo. Mas você não pratica, você não realmente usa o idioma da forma mais importante, a forma que mais importa, que é falar de verdade, conectar com pessoas, se comunicar com os brasileiros. Bom, então, como você corrige isso, como você deixa de ser um estudante passivo para você realmente ser um falante ativo de português? Você precisa estabelecer horários para praticar conversação, horários para praticar falar português. Você pode praticar com você mesmo, enviando áudios para você no seu celular, por exemplo. Você pode encontrar um professor
para fazer conversação, encontrar grupos, praticar com amigos brasileiros, familiares brasileiros. Eu sei que tem pessoas que têm família no Brasil. Enfim, ter horários fixos e reservados para você fazer isso. Você pode entrar num grupo de conversação. Eu tenho um grupo de conversação maravilhoso. O link está aqui na descrição, se você quer mais informações. Enfim, tem várias formas de você fazer isso, mas é muito importante você se obrigar ter na sua agenda um horário marcado para praticar português. Dessa forma, você não vai procrastinar e você vai ter certeza de estar evoluindo constantemente. Terceiro erro é o mais perigoso, eu falei para vocês. Terceiro erro é o erro que muitos estudantes cometem. Perdem anos, perdem meses, perdem muito tempo fazendo dessa forma, estudando assim. E com certeza isso não ajuda você a evoluir. Eu tô falando quando você estuda de uma forma que faz com que o erro vire um hábito. Você estuda sem correção. Você não tem um feedback. Você não tem ninguém te ajudando, ninguém falando para você como você pode melhorar, o que você precisa melhorar. Você sabe que você tem erros, que você comete erros, que você fala algumas coisas erradas, tudo bem, todo mundo que aprende o idioma fala coisas erradas, mas você precisa saber onde você está errando para você melhorar. Senão você vai, após anos e meses de estudo, você vai sempre falar da mesma forma. Você vai sempre errar as mesmas coisas. Ter uma pronúncia que não está muito clara. Exatamente porque não tem ninguém te dando feedback, te ajudando a corrigir, tá? Você apenas quer que as pessoas te entendam falando português. Mas você não quer falar português corretamente. Tem uma diferença muito grande entre querer ser entendido ou querer falar o idioma corretamente, de maneira fluente. Por exemplo, se eu falar para você, eu querer água. Eu querer água. You are gonna understand. I'm asking for water. Eu tô pedindo água, você vai entender. Mas não tá correto. Não é assim que os brasileiros falam. Não é assim que a gente vai falar. Você não é fluente se você fala dessa forma. Então você tem que saber falar. Eu quero um copo de água, por favor. Eu quero um pouco de água, por favor. Então, essa é a diferença entre você apenas querer ser entendido e você realmente falar da maneira correta, tá? Então, eu dei um exemplo muito exagerado, mas isso acontece com outras coisas, tá? Então, é muito importante você receber esse feedback, receber essa correção. Como eu posso fazer isso hoje, Dani? Como eu posso melhorar isso hoje, aplicar hoje no meu português? Bom, você pode pedir para alguém que fala português corrigir você. Você pode falar durante 1 minuto e pedir para essa pessoa anotar 3 erros que você cometeu falando durante 1 minuto. 3 erros. Pode ser um erro de pronúncia, uma pronúncia que não tá boa. Pode ser um erro de conjugação. Pode ser um erro de uma palavra que você usou que poderia ser melhor. Pode ser qualquer tipo de erro. Mas pedir para a pessoa anotar os seus erros. Anotar. E te falar, olha, você errou isso, isso e isso. Tá? E aí você pega esses erros e você pesquisa, você melhora. Como poderia falar isso? Como pronunciaria isso melhor? Você vai melhorar, você vai buscar melhorar. Então, você vai se policiar, você vai ser a sua própria polícia, você vai se policiar para não cometer esses erros de novo, para não continuar insistindo nos mesmos erros. Tá? Então isso é uma coisa que você pode fazer hoje, com certeza vai fazer uma diferença enorme. Faz muita diferença quando a gente tem um estudante de português que fala comigo, Dani, eu estudo português há muitos anos. Ok, legal. Dani, eu quero fazer aulas com você. Tudo bem, perfeito. Eu começo a fazer aulas com esse aluno, com essa pessoa, e eu começo a perceber vários erros. E eu começo a corrigir, feedback. Depois de algumas aulas, poucas aulas, essa pessoa tá falando muito melhor. Exatamente porque ela não tinha ninguém que falasse para ela onde ela está errando e como ela pode melhorar. Ela apenas estudava sozinha. Então, peça feedbacks. Peça sempre feedbacks. Se você tem um professor, se você tem um amigo do Brasil, peça para essa pessoa te ajudar onde você tá errando. Tenho certeza que você é uma pessoa dedicada. Você é uma pessoa que gosta de estudar. Você tá aqui nesse vídeo comigo até o final, né? Então, você só precisa melhorar as estratégias, seguir uma estratégia melhor
para você conseguir atingir a sua fluência, que é se comunicar com os brasileiros da forma que você imagina, da forma que você sonha, tá? Então, para de estudar aleatoriamente, começa a estudar de maneira ativa e direcionada e transforme os seus erros em aprendizado. Se você quer a minha ajuda para estudar português, tem os links dos meus programas aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E eu também tenho um grupo VIP no WhatsApp. Nesse grupo eu posto outros conteúdos e também promoções e oportunidades para os meus programas de português. Então aqui na descrição tem o link do grupo VIP para você participar. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse conteúdo, clica no gostei e inscreva-se no canal para não perder novos vídeos também. Te vejo na próxima. Tchau!